Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina Finanças Públicas. Então, hoje nós veremos alguns conceitos, panorama geral das finanças públicas no Brasil. Então, os nossos objetivos, Contextualizar as finanças, compreender os princípios e caracterizar as finanças no Brasil. Então, vamos lá. Estudar as finanças é entrar em um complexo mundo que envolve o legal, o social e a responsabilidade de prestar contas. Não se pode pensar na temática sem esquecer o básico. Qual é o básico? Promover o desenvolvimento social dentro dos pilares da igualdade e da justiça social. Isso é o básico quando se fala em finanças públicas. Assim, abrange a todos os brasileiros sem exceção. Nesse contexto, vale-se da premissa de que as necessidades são infinitas, porém os recursos são limitados, quer seja no público ou no privado. Encontramos aqui o primeiro obstáculo ao gerenciar as finanças públicas, isto é, a reserva do possível. Por isso, a gestão pública utiliza de 3 ideais ao gerenciar os escassos recursos. Função alocativa. A utilização desse instrumento de atuação se efetiva em situações de falha de mercado, como, por exemplo, na presença de externalidades. Função distributiva. Visa corrigir, por meio do orçamento público, as disfunções econômicas ou regionais do país. E função estabilizadora visa a intervenção na economia de forma a promover ou reestruturar o equilíbrio dos agentes. Importante destacar que entra em cena o conflito tamanho do Estado. O que seria esse tamanho do Estado? Seria o quanto o Estado participa da atividade econômica. O Estado deve participar da atividade econômica por meio de empresas? Por meio do aumento de número de órgãos reguladores? Essa é uma questão que se discute há muito tempo. Quanto maior a intervenção do Estado, mais problemas isso pode ocasionar. Afinal de contas, o Estado, para gastar um dinheiro, ele primeiro teve que arrecadar isso de alguém. Então, se o Estado começa a ficar muito grande, ele precisa cada vez arrecadar mais. Então, a gente vê que tem um conflito. Maior Estado, maior arrecadação. Mas arrecadação de quem? Aí que está o problema. Para gastar, eu primeiro preciso arrecadar. Então, existe um tamanho ideal? Não. Não se tem um consenso de qual seria esse ideal, valendo-se, para tanto, da reserva do possível. Isso é, a reserva do possível é a intervenção do Estado, sem que essa se dê de forma, digamos, exagerada. É importante ter o Estado? Sim, mas não pode ser 100% presente. Então a gente vê a questão da reserva do possível é que, infelizmente, eu fiz questão de destacar essa palavra, justifica a falta de leitos em hospitais, falta de vaga nas escolas, falta de vaga nas creches, falta de unidades habitacionais e uma série de outras situações que são deficitárias. Verifica-se, então, as necessidades infinitas versus as naturais limitações impostas por diversos agentes da sociedade. A gente pode citar interesses econômicos, controle de inflação, atração de investimento, ou seja, uma série de coisas. Quando você vai estudar finanças públicas, você tem que ajustar, tentar encontrar um meio termo. É muita pressão, é muita coisa, é muitas forças, são muitas forças agindo para que você tenha um equilíbrio. Então, verifica-se desde já a complexa relação que se dá entre a necessidade e as possibilidades. Alguns podem pensar, é só imprimir dinheiro. Imprimir o dinheiro, acabou o problema. Não. Aqui, quando você imprime dinheiro, você tem um problema gravíssimo, que é a tal da inflação. O que é inflação? Nada mais é do que o excesso de moeda circulando. Que moeda? O dinheiro. Então, se tem muito dinheiro circulando, as pessoas começam a gastar demais. Se as pessoas gastam muito, a tendência do preço é subir. E vai corroendo cada vez mais o valor, o poder de compra da moeda. Ok? Então, a gente vê que não é possível imprimir dinheiro. Afinal de contas, o crescimento da economia se dá pelo desenvolvimento econômico e não imprimindo, fabricando dinheiro. Algumas questões se fazem necessárias. Vamos refletir. O crescimento da economia se dá pelo investimento e não pelo consumo. Que quando você aumenta o consumo, naturalmente, tem mais pessoas querendo comprar, vai faltar produto, aí o preço começa a subir. Aí alguém pode pensar e falar, é só aumentar a produção. Tá, tudo bem. Aí você vai chegar um tempo onde essa produção não vai encontrar um comprador. Excesso de produção.
Porque, afinal de contas, todas as pessoas já estarão satisfeitas nas suas necessidades, a princípio. Então você começa a ver que vai voltar um certo desequilíbrio. O que vai acontecer com isso? Superprodução, não tem quem compre, todo aquele problema que a gente já viu várias vezes acontecer no mundo. E a segunda questão é que a distribuição que promove um certo equilíbrio, e não a demanda. Porque, conforme eu acabei de falar, se tem demanda, muita demanda, o empresário coloca o preço que ele quer. E nesse contexto, a inflação sobe. Então, se tem um excesso, digamos, uma quantidade regular de oferta, não tem pressão na demanda, consequência, os preços tendem a ficar num certo equilíbrio e a economia tende a ter uma certa estabilidade. Tá bom? Existem inúmeros estudos sobre essas premissas. É muito interessante. Vale a pena estudar um pouquinho mais sobre isso daí. Então você vê que o desenvolvimento do país deve ser fomentado por meio do investimento, pois gera-se novos empregos, aumenta a produção, circulação dos meios de produção, enfim, gira a economia. Interessante destacar que o investimento pode ser público ou privado, e que está diretamente relacionado ao risco do país, que decorre de instabilidades diversas. Então, um país que tem uma política frágil, instabilidade, ele vai ter uma certa dificuldade para crescer, porque as pessoas não vão investir, certo? Então você vê que essa relação conflituosa, né, trade-off, pode ser considerado um dos grandes equívocos dos leigos, pois aumentando o consumo, temos a volta natural da inflação. Tá? Então, não é por meio do aumento do consumo que você vai promover crescimento econômico. Você pode até prosperar em um curto espaço de tempo, mas em breve você vai sentir as consequências disso daí. Então, a gente vê que proporcionar o crescimento da economia por meio da demanda não dá certo. Você vai ter inflação. Isso aí já está consolidado na academia. Entretanto, os governantes insistem nesse erro, porque é uma política de curto prazo. Então, você incentiva o consumo, rapidamente a economia reage, a economia cresce. Só que daí a pouco ela começa a ter problemas. Só que aí vem aquela questão, é a sacada do político. Quando começar a dar problema, eu já terminei o meu mandato. Tá bom? Esse é o problema. Então a gente vê que o investimento privado se dá por meio da intervenção privada na produção. Usina, fábrica, uma série de fatores. O investimento público deveria ser, em tese, somente naquilo que é de interesse fundamental do Estado ou que, porventura, o interesse privado não se revelasse interessado. Então você vê que as funções elas devem balizar as finanças como um todo. Né? Embora não podemos esquecer do social. E a administração pública deve fazer o que diz a lei. Lembrar da lei. Então, existe algum setor onde o interesse privado não se faz presente? Tem, claro que sim. Afinal de contas, o interesse privado está a fim de onde tem lucro, e de preferência mais lucro, no curto prazo. Então, alguns setores, naturalmente, não vai ter interesse público. Isso é óbvio, isso faz parte. Então, a gente vê que a necessidade versus a possibilidade tem que ser sempre ponderada dentro da ideia do social, uma vez que notadas situações são deficitárias em prol do social. A gente não pode esquecer as camadas mais vulneráveis da sociedade. Não se faz, nenhum país se prospera, nenhuma economia se desenvolve esquecendo parte da sua população, a pobreza. Não é assim. Algum exemplo, vou perguntar a vocês e vou deixar como curiosidade. Algum exemplo onde o interesse privado não tem nenhum interesse na economia e que por isso se faz necessária a intervenção do Estado? Será que existe? Vamos pensar, vamos analisar. Então a gente encerra por aqui. Fica essa questão para vocês. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários que a gente vai respondendo. Lembrando que a gente está só começando a disciplina. Tudo bem? Então, muito obrigado. Meus contatos. Um abraço. Tchau, tchau.